Pessoal, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre algo que até pouco tempo atrás não se conseguia fazer com tanta facilidade como nós temos hoje. Hoje, uma pessoa que lida com tecnologia, um engenheiro, um técnico, um tecnólogo, ou até mesmo os estudantes dessas áreas, não tem tanta dificuldade com cálculo porque tem à sua disposição calculadoras, computadores, celulares dotados de calculadoras, com muito fácil acesso, com pouco dinheiro você consegue adquirir um componente desse e ter facilidade nos seus cálculos. Mas o que vocês, principalmente os mais novos, não sabem é que até a década de 80, início da década de 80, calculadoras, até as mais simples, eram caríssimas. Elas só se tornaram, em meados da década de 80, acessíveis aos nossos estudantes, aos nossos engenheiros, aos nossos tecnólogos. Daí vem a pergunta, como que eles faziam para estudar? Como que eles faziam para desenvolver seus cálculos com uma certa velocidade? Bom, é esse o intuito da aula de hoje, é mostrar para vocês qual era o recurso mais utilizado para sanar essa dificuldade. Esse recurso era justamente esse instrumento aqui que eu vou apresentar para vocês. Um instrumento simples chamado régua de cálculo. A régua de cálculo ela foi inventada no século XVII. Tão logo um matemático chamado John Napier criou a tabela de logaritmos, está isso em 1614, um padre inglês chamado William Oughtred, em 1938, quer dizer, 24 anos depois, criava então esse instrumento chamado régua de cálculo. Se você começar a prestar atenção nos filmes mais antigos, você não raramente vai ver esse instrumento na mão dos navegadores. Quando eles precisam traçar uma nova rota, eles recorriam a esse instrumento. E os cineastas tomam todo esse cuidado, de pesquisar antes de filmar, e essas reguinhas aparecem na mão desses navegadores. Essa aqui que eu mostro para vocês, por exemplo, foi minha companheira durante os meus primeiros 2 anos de curso técnico na ETE Lauro Gomes, na época em São Bernardo do Campo. Todos os cálculos de trigonometria, cálculos de logaritmo, enfim, potências, tudo a gente fazia com esta reguinha aqui. Esta régua, olha, ela é simples, ela é composta de escalas logarítmicas sobrepostas adequadamente e uma vara aqui, que desliza em seu centro, e mais esse cursor aqui que me permite localizar aquilo que eu estou fazendo aqui nas escalas adequadas. Esse instrumento aqui, então, pode-se dizer, alguns dizem que é o pai das calculadoras eletrônicas, porque foi graças a ela que os engenheiros puderam dar uma certa velocidade ao desenvolvimento tecnológico, na medida em que seus cálculos ficavam facilitados, e chegar até onde nós chegamos hoje. Então, eu trouxe essa aula para vocês, essa videoaula, só para matar essa curiosidade. Como que se faziam os cálculos até há pouco tempo, até a década de 80, de 1980 aí. Então, antes disso, nós não tínhamos acesso a calculadoras com grande facilidade, e então o recurso era a régua de cálculo, um instrumento que foi inventado no século XVII e que teve grande utilização até praticamente a segunda metade do século XX. Então, um conhecimento matemático que foi os logaritmos permitiu a criação de um instrumento tão importante como esse e tão simples ao mesmo tempo. Até a próxima!